Entendi muito direito essa nova fase, não. É. Bom, eu acho assim, desde que começou a quarta-feira que a gente teve reunião, né? Eu acho que ficou um pouquinho mais claro, assim, dá pra gente. Eu acho que agora vai ficar um pouquinho. E só assim, ainda tem algumas coisas que só no próximo, que é o planejamento mesmo, que a gente vai conseguir, né? Ver bem. Uhum. Mas hoje eu acho que algumas coisas já fica bem melhor. Deixa eu entrar aqui. Hoje é para explicar o que nós vamos É, fazer. o pré-planejamento, isso mesmo. Daí planejamento semana que vem. Semana que vem. Uhum. A gente vai pensando. Ah, aqui. Bom, vamos começando. Ela tá atrasada, mas eu olhei aqui no WhatsApp, ela entrou 9h30. Deve estar. Daqui a pouquinho ela entra. Qualquer coisa a gente Tá bom. vai. Qualquer coisa a gente vai. Depois eu faço com ela, tá? Beleza. Então a gente vai fazer o segundo encontro formativo do segundo semestre, né? A temática 7. Hoje é o que a gente chama de encontro de diagnóstico. Nós tínhamos comentado da outra vez, né? Que seria um pouquinho diferente e que para a gente entender, a gente precisaria fazer esse encontro para saber o que a gente entende de fato das instâncias colegiadas, que é a nossa temática, né? Então, aqui o combinado, né? Participação com a câmera aberta, foco no tema, participação ativa nas atividades e a nossa gestão de tempo. Hoje tem bastante coisinha, mas eu acho que como são coisinhas que a gente não tem muito contato diário, né? Acho que vai ser bem interessante. Então, aqui, acolhimento e objetivos do encontro, 10 minutinhos. Conhecendo a referência docente mais autoavaliação, 25 minutos. Conhecendo o PDP, né, que é o nosso plano de desenvolvimento profissional, 10 minutos. Possibilidades para implementação, mais pré-planejamento. Vamos pensar um pouquinho hoje no que a gente pode fazer. Tem algumas ideias, né? E para concluir mais os encaminhamentos, 5 minutinhos, totalizando o tempo aí da nossa reunião. Os objetivos, então. Diagnosticar os conhecimentos em relação à referência docente 7 da matriz de referência da resolução 3037/24 da CED. Analisar os temas, possibilidades para a aplicação da referência 7, iniciar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Profissional, PDP, para esta temática. Aí tem uma tirinha. Os alunos, pais, professores, funcionários, gestores e membros da comunidade local são as pessoas interessadas na vida e no funcionamento de uma escola e formam a comunidade escolar. Esse aqui, assim, um pouco da instância colegiada, é bem essa relação da comunidade com a escola, né? Ultimamente, eu percebo, não sei como é que você, assim, você só tem a Nenê, né? Você não tem filhos maiores, né? Não, só a Carol mesmo. É. Aí, oi, Érica. Oi, tudo bom? Tudo bom, e Eu tô, você? eu tô tentando entrar pelo computador, já eu entro de novo, tá? Tá bom, não, tranquilo. Assim, o que a gente percebe? Eu percebo que nas escolas, quando eles são pequenininhos, essa questão de comunidade parece que tem mais interesse, né? Participa mais. Aí depois, quando eles vão, principalmente para a escola estadual, fica meio solta essa relação da comunidade com a escola, né? Então, um pouco dessa questão da comunidade escolar, a gente não vê muito, a gente vê igual o pai participando ativamente, não participa, né? Não sei da sua, mas a gente só vê quando precisa chamar por algum motivo. Um ou outro no dia da entrega de boletim, geralmente os melhores, né? De uma forma geral, não tem. E tinha que ter maior envolvimento.
né? Então, essas instâncias colegiadas existem, mas muita gente não sabe como elas funcionam, muita gente não participa, né? Eu lembro que até a Erika comentou na outra reunião que a escola dela seria complicado para ela fazer essa atividade, porque na escola não tem grêmio, né? Então a gente ainda tem escolas sem o Grêmio. O Grêmio é uma instância importante, né? Para os alunos, mas ainda existe essas situações. Então tem aqui a nossa tirinha, né? Então você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir, né? Essa tirinha. Essa questão da comunidade escolar, ela é complicada porque o que eu tenho visto, não sei se você, né, concorda, mas nos últimos tempos a gente vê mais críticas, né, ao que acontece na escola do que de fato ajuda, do que de fato, né, um auxílio. As pessoas geralmente elas não vão para ajudar, para se dispor, para se colocar, né? Elas vão normalmente para reclamar alguma coisa, né? Não sei em que momento a gente perdeu. Eu falo que é igual a questão da interpretação de texto, né? Não sei que momento que a gente começa a ter bastante dificuldade com isso, né? E eu percebo isso nas escolas. Escolas, quando as crianças são menorzinhas, principalmente ali do Fundamental 1, tem muito mais parceria dos pais, né? Do que depois. Não sei se eles estão deixando os filhos achando, né, que essa autonomia já acontece quando passa para o Estado, né? Mas assim, então é uma necessidade, essa reunião, né? É uma necessidade esse encontro. No dia a dia da sua escola, de quais formas a comunidade escolar se reúne e organiza? Então eu quero que vocês respondam, né? No dia a dia, o que vocês percebem? Existem reuniões, conselho escolar, grêmio, né? Como é que existe? Existe essa organização? Na escola tem o conselho escolar, acho que o Grêmio agora tem também, mas bem pouco ativo o Grêmio por enquanto, sabe? Eles Uhum. sempre fazem alguma reunião ou outra, né, que tem, eles fazem com os pais, assim. A comunidade é bastante ativa na minha escola, assim. E na sua, Érica? Eu estou em duas escolas, né? Ah, É, né? Tem uma menor, que é a que eu estou agora, que não teve Grêmio, mas todos os anos tiveram. Esse ano eles não conseguiram formar, tá? Porque nenhum aluno que meio que se interessou e tal, mas fazem conselho, tem a reuniões, sabe? É tudo, né? Só o Grêmio que não está funcionando nesse exato momento. Aí a outra escola que eu tô é uma escola integral. A escola integral ela tem mais estrutura, né, para ter todos esses Grêmio, né? Porque eles ficam lá o dia inteiro, tem mais pedagoga, tem mais gente, né, para trabalhar com. Aqui a gente tem uma pedagoga, né, só. Então, aham. assim, correr atrás de tudo isso é complicado, né? É. Né? Aí é uma pedagoga, o diretor, um secretário. Aí você pensa, como que dá conta, né? Não dá. Não, na verdade, não dá nem para estimular, né, essa questão do Grêmio, porque não tem É, alguém para, né, é, articular, ficar com aham, ele, entende? isso. E daí, assim, que nem eu tô em duas escolas, eu não, tem 2 dias, eu venho aqui só quinta de manhã e sexta eu não venho. Então, assim, teria que ser alguém que estaria aqui, né, o tempo todo, né, Ah, para sim. ajudar, para orientar, né? Então tem tudo isso que envolve, né? Então é Uhum, complicado. tá certo. Vamos lá. Então, conhecendo a referência docente. A nossa formação é regulamentada pela Resolução 3037/2024. É... Ai, gente, desculpa, uma gripe sede, a qual trata da avaliação especial de desempenho e estabelece as matrizes de referência. Estas indicam a prática profissional a ser desempenhada pelo professor em estágio probatório, conforme as atribuições do cargo em que esteja atuando.
No segundo ano do estágio probatório, serão abordados 7 temáticas, as quais correspondem a 7 referências docentes. Vejamos agora a referência dessa temática. Então, referência docente 7. Participar das ações desenvolvidas no cotidiano da escola, a fim de integrar-se ativamente na comunidade escolar e nas instâncias colegiadas, de modo a colaborar para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, né? Então, essa nossa referência, ela vai ter muito foco na comunidade escolar, né? O que essa comunidade, o que essa junção dessas forças, né, ajuda na aprendizagem dos estudantes, que são as nossas instâncias colegiadas, né? A gente pouco fala, ou pouco, até estava comentando, né, antes de você chegar, antes de você entrar, Erika, assim, a gente percebe muita participação dos pais nas escolas quando a criança é bem menor, né? Não sei se eles acham que a autonomia chega com o Fundamental 2, mas os pais param um pouco de participar, né? E essa comunidade escolar, ela depende muito da família, né? De quem está fora. Não é só. E foco é muito assim, professor, aluno, né? O pedagogo, às vezes, né? Às vezes, e direção. Então a família ainda faz muita falta, né? Então essa referência 7, ela foca exatamente nisso, participar de ações desenvolvidas no cotidiano da escola, a fim de integrar-se ativamente na comunidade escolar e nas instâncias colegiadas, de modo a colaborar para a melhoria da aprendizagem. Só que assim, eu vou sendo sincera, nós Pode. professores temos pouco tempo para, por exemplo, criar um grêmio, né, fazer as reuniões, né, fazer toda a temática de um grêmio. A gente não tem tempo, né? Hoje, por exemplo, eu apliquei prova, aí essas 2 aulas eu faço aqui probatório, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer recuperação, tem que lançar nota, porque dia 22 é o último prazo final para entregar. Então, assim, a gente tem muito corrido, então, assim, se eles talvez destinassem um professor para ficar responsável por isso, e, sei lá, fornecessem aulas, sabe? Tipo, aulas para você fazer as instâncias colegiadas, né? Alguém que goste disso, alguém que se interesse, sei lá, uma aula semanal para vir na escola, para, sabe, tinha que ter alguma coisa nesse sentido, Por né? isso que a gente ainda luta, né? Ainda tá lá numa questão jurídica, mas a gente ainda luta para voltar o que existia A gente né, não tem tempo de para atividade. participar dessas ações, né? A É, gente trabalha o dia inteiro e tem reunião da APMF à noite. Eu vou ser sincera, eu não vou, eu estou exausta, tenho meus filhos em casa, tenho a minha família, né? Então, assim, é complicado, né? Você entende o que eu estou falando, né? Então, eu entendo. ou, né? E a gente já leva trabalho para casa, né? Então, assim, falta tempo para a gente poder estudar isso, para a gente poder aplicar, para a gente poder, né, trabalhar. O que eu tenho percebido nos últimos anos tem tido uma diminuição, assim, por exemplo, diminui o aluno, diminui porte, diminui funcionário, diminui, né? E sobra mais para o professor, né? Algumas escolas eu percebo que ainda consegue fazer alguma organização quando tem lá um professor readaptado, ou tem mais pedagogo, né? Não sei como é essa divisão feita. Mas sim, o que a gente for fazer, a gente tem que fazer dentro mesmo do nosso horário de trabalho. E às vezes, essa questão da comunidade, alguma coisa que for fazer além, né? É o que você falou, ele tem que ter uma contrapartida, né? Ou uma hora atividade a mais, um tempinho a mais, porque é complicado mesmo pra gente. Só a gente ficar chamando a responsabilidade, né? Então vamos lá. Compreendendo a referência, então, né?
a participação ali no sentido horário, participação ativa dos educadores, então enfatiza o envolvimento dos educadores nas atividades diárias da escola. Integração da comunidade escolar, destaca a importância da colaboração entre todos os membros da escola. Colaboração para a aprendizagem, foca nos esforços conjuntos para melhorar os resultados educacionais dos alunos. E organização do trabalho pedagógico, envolve a coordenação entre a equipe gestora, coordenações e docentes para o desenvolvimento dessas ações pedagógicas. Bom dia! Bom dia, professora Andréia. Bom dia, professores, tudo bem? Passei só para dar um oizinho para vocês, conhecer vocês, a turma. Me chamo Denise, sou a tutora do estágio probatório, da qual faz parte a professora Andréia. Fiquem à vontade, eu só vou ficar só um pouquinho para conhecer um pouquinho o trabalho de vocês e daqui a pouquinho eu já saio. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Vamos lá, então. Continuando aqui, gente. Então, nós vamos fazer essas atividades baseadas nisso, né? As instâncias... Opa, pulou aqui. A instância colegiada. Então, vamos pensar um pouquinho aqui no que elas são, né? O que a gente tem de instâncias colegiadas? Essas instâncias, gente, então, como a gente já discutiu, né? O trabalho da comunidade, da escola, dos professores, pedagógico, tem que ser uma união, né? Então, elas estão para legitimar como é que é feito isso. Então, o conselho de classe, o conselho escolar, a APMF ou outra denominação para a sociedade civil constituída pela comunidade escolar e Grêmio Estudantil são órgãos de representação da comunidade escolar organizados e legalmente instituídos, com estatutos e regulamentos próprios, que têm como função colaborar com a equipe gestora nas medidas pedagógicas. E, quando necessário, acompanhar, avaliar, encaminhar as situações de indisciplina à rede de proteção social dos direitos de crianças e adolescentes, né? A ação do conselho escolar, normalmente, a gente está sempre presente, né? Então, nós conseguimos ver com muita facilidade e participar, né? Então, o que é o conselho, como é que ele funciona, quais são as nossas atribuições dentro dele, né? A gente pensa, o conselho de classe, a gente ainda, eu falo assim que a gente ainda está construindo o conselho de classe. Há 20 anos que eu participo e eu ainda vejo que a gente tem coisa para fazer dentro do conselho de classe, né? Parece que o que a gente faz não é ainda a perfeição do que devia ser feito, né? Tem sempre ali que construir. Mas a gente tem que pensar, né, que é o grupo. Nós dependemos também dos outros professores, dos registros, de um monte de coisa. Cada vez o conselho de classe ele exige mais, né? Mais documentação, mais atenção. E o pós-conselho, esse aqui eu acho bem interessante, né? E depois do conselho de classe, o que é feito, né? Estão pensando nisso. O conselho escolar, ele é um órgão, ele é muito sério, né, dentro de uma escola. Muitas coisas a gente só consegue resolver se o conselho escolar tiver a par, se o conselho escolar estiver assinando, né, tudo documentado, muita coisa séria dentro da escola. É o maior, né? Na verdade, é o maior conselho que a gente tem, é a maior instância colegiada, é o conselho escolar. A PMF é sempre assim, a questão, a gente sempre acaba lembrando da PMF naquelas situações assim, nos gastos, né? Pode ter ajuda, não tem ajuda, posso fazer isso, posso fazer aquilo, tenho que mostrar, né, esses gastos, essa documentação, posso usar isso, não posso aquilo, né? Então, a PMF também é um órgão, ou outra denominação, né? E o Grêmio? Você comentou do Grêmio, né, Érica? Assim, o Grêmio eu vejo que é uma organização que, dependendo da escola, é algo que é muito forte, né? A gente sempre tem. E dependendo, é um negócio que um ano tem, outro ano não tem. De repente, aquela pessoa tá falta, né? Igual você falou, falta aquele estímulo. Ou falta aquela pessoa que tem mais senso de liderança. Mas ele é muito importante, porque as demandas dos alunos, elas são levadas muito a sério
quando elas são feitas por um grêmio estudantil, né? Então, talvez a gente precise... Eu acho importante o grêmio estudantil, porém, eu acho assim que os adolescentes de hoje em dia, eles não têm mais essa, parece que, sabe, essa, querem se envolver, né, dentro, assim, né, não todos, lógico, né, mas aí para um grêmio a gente precisa de alunos mais capacitados também, né, porque senão ele chega lá, a gente quer sorvete, lanche, né, entende o que eu estou falando, né, então a gente precisa de pessoas que são mais capacitadas, que sabem escutar, que sabem entender, porque às vezes você é a professora megera só porque você quer que eles façam silêncio durante a explicação, né? Aí sai igual saiu agora foi feito os alunos tinham que responder um questionário online, né? Sim. Né? Eu sei se você viu. Eles não vão votar no professor que cobra no professor, né? Alguns, né? Mas assim, eu que cobro bastante, sabe? Quero que façam silêncio, que preste atenção, que acorde o aluno, que falam, não, ó, vamos prestar atenção, vem aqui, ó, o assunto é interessante, tá? Eu não sei até que ponto, sabe, é benéfico ou não, né? Porque então a gente precisa de alunos um pouco mais, acho que entenda mais, né, essa questão que envolve, né? Porque junto com o Grêmio vem responsabilidade também, né? Então tem que ser um aluno preparado para assumir essas responsabilidades. É uma linha muito... Desculpa. Pode falar. Pode falar. É uma linha muito tênue, né, Érica, entre o aluno que quer fazer alguma coisa dentro do colégio, que quer fazer um movimento que agregue no colégio, e aquele aluno que só quer sair da aula, né? A gente percebe muito lá na escola integral essa questão que você acabou de falar. Tem aluno que usa do Grêmio para sair da sala, sabe? Porque daí tem reunião, porque daí tem que se encontrar, e daí tem que sair, né? E eu acredito também que influencia muito quem é a pessoa por trás que está encampando né, a organização do Grêmio, né? Qual é o pedagogo, qual é o professor, porque se a pessoa que está ali liderando, ela gosta do movimento e ela compra a ideia e ela auxilia, tem um desenvolvimento. E se a pessoa que está lá foi apenas designada para aquilo, você vai cuidar do Grêmio, e ela não tem muita afinidade, ela não acredita muito na ideia, também pega, né? Eu estava falando justamente sobre isso agora há pouco. Eu falei assim, que tem professor que ele tem o dom, né, para trabalhar com essas coisas. Mas assim, eu vou ser sincera com você, a gente falta um tempo, sabe? Para a gente poder sentar com os alunos, para poder fazer um trabalho mais envolvente. E esse tempo, às vezes, tem que ser fora do horário escolar. E daí, assim, né? Não sei, eu tenho 2 filhos, então, para mim, já não é viável, entende o que eu estou falando? Então, assim, deveria existir. Na escola integral é mais fácil, porque tem os professores. A flexibilidade de tempo é maior, né, também. Isso. Agora, na escola regular, é muito difícil você, né, consolidar tudo ali, né, naquele, né? Muito legal, gente. As instâncias colegiadas, a gente que é professor, né, de repente a gente acaba falando assim, mas isso não tem nada a ver comigo, eu preciso dar conta do meu conteúdo lá do meu RCO, tá em dia, minhas avaliações no final do trimestre, e a gente acaba se distanciando um pouco, né? E a gente não percebe que está ali dentro do todo, ali dentro do colégio, né? É um tema bem bacana da gente parar um pouco e analisar. Eu acho bem construtivo criar possibilidades aí dentro dessas temáticas que fogem um pouquinho do conteúdo de sala de aula, né? Da proposta das didáticas de sala de aula.
Muito bem. Gente, fiquem à vontade, tá? Eu passei mesmo só para dar um oizinho. Fiquem à vontade para perguntar. Tem alguma dúvida que vocês gostariam de fazer diretamente para mim? Ou por enquanto está tudo tranquilo? Eu estou sempre aqui de parzinho com a professora Andréia, sou um elo de ligação aqui entre, né, vocês, entre a professora e entre, né, a coordenação, né, do projeto de estágio probatório. Então, fiquem à vontade se tem alguma questão, ou senão a gente vai se vendo. Volta e meia eu entro um pouquinho, dar um oi para vocês, e cada vez que vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, podem trazer, e a professora Andréia com certeza vai estar trazendo para mim. Tá bom, obrigada. Tudo de bom, uma boa semana para vocês, fiquem bem. Obrigada. Obrigada, você também, Denise. Obrigada. Até, tchau, tchau. Até. Então, gente, assim, essas questões, né, que a gente está pontuando com relação às instâncias colegiadas, elas fazem parte da nossa vida. E eu sempre comento, eu já participei de reuniões que exatamente o professor fala isso, né? Fala, não, eu não estou aqui para isso, estou aqui para dar aula só, né? Mas de uma forma ou de outra, acaba impactando a nossa vida. Esses dias mesmo eu vi, a pedagoga comentou de uma outra escola que ela trabalha, que eles conseguiram fazer exatamente aquilo. Vocês assistiram o vídeo do Rony, né? Eles conseguiram fazer exatamente aquele remanejamento de aluno de escola, porque o conselho escolar era muito atuante, né? Então o conselho acabou resolvendo um problema que os professores tinham na mão e não conseguiam resolver, né? Mas ela falou assim, mas como o conselho tutelar o conselho escolar era muito forte, eles conseguiram fazer se tirar de uma escola e mandar para outra, né? Para sair do meio que a pessoa tanto, né? Então, mas assim, a questão que você falou, né, Érica? Eu acho que é a nossa maior questão, o tempo. A gente precisava fora da nossa. Porque assim, a gente tá para dar porque aula. é igual eu falei, né? é igual eu falei para ela, sendo sincera, eu não vou ficar fora do meu horário de trabalho para participar de reunião, para participar, porque eu tenho filha pequena. Sim, tem encaixado dentro, né? Tinha que ser encaixado dentro do nosso horário, né? Sim. Até ela comentou, né? Você estava no negócio do Uba-Uba de Grêmio. Eu me lembro que o ano passado, quando teve eleição, eles entraram fazendo propaganda e na sequência a diretora já entrou, assim, desfazendo toda a propaganda de uma das desmentir eles, né? É assim que acontece. Mas aí é exatamente o que você falou. Por que antes de formar a chapa, de não passar fazendo a propaganda, alguém já não falou para eles que isso era um negócio que não podia? E outra, escolham bem quem vai participar. Sim. Tem aluno que você tem que ter coragem de falar, não, você não vai participar. Você não tem perfil para isso. Porque, assim, hoje em dia tá essa frescura, sabe? Não pode falar nota, não pode expor o aluno, não pode isso, não pode aquilo. Mas, assim, o aluno tem que saber, você ficou para recuperação? Sim, tem que estar ciente, né? Como que eu não vou fazer isso, né? Eu acho, sabe, eu acho até estranho isso, né? Então é complicado, né? Então vamos lá, o plano de desenvolvimento profissional, né? O que a gente vai fazer então? Bom, o que é o plano, gente? É uma ferramenta estratégica que orienta o crescimento contínuo do docente, aprimorando suas competências ao longo da carreira. Está vinculado à identidade de carreira do professor, permitindo alinhar suas aspirações ao desenvolvimento das suas capacidades. Promove a adaptação às mudanças educacionais e a reflexão sobre a prática. Este ano, construiremos um documento do PDP a cada temática. Em cada encontro, uma sessão será desenvolvida. Todas as vezes em que for necessário que você, cursista, realize o preenchimento do documento, veremos o ícone ao lado, que é, gente, esse desenho aqui. No nosso encontro, né, que foi uma outra pessoa, que não é a pessoa que sempre faz o encontro com a gente. Ele falou que talvez mude o ícone, tá? Não sei se está com algum problema de imagem, de algum problema de uso da imagem, mas se mudar, a gente fala, né? E também toda vez que vocês forem precisar fazer, eu vou falar, ó, tem que fazer, né? Agora a gente vai fazer. Onde que a gente vai ver esse negocinho aqui? Onde você vê esse desenho aí é onde você tem que fazer,
o preenchimento. Só que eles fizeram esse slide, pediram para passar para vocês, mas falaram que talvez esse desenho mude, tá? Mas aí se mudar também, tem problema que a gente vai abrir o documento e vai ver o que a gente precisa preencher, né? Não vai ser muito. Então, autoavaliação. Após conhecer qual é a referência docente para esta temática, vamos nos autoavaliar em relação a essa temática, né? Então, a referência é entender e participar das instâncias colegiadas, né? Praticamente é isso. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui no chat. Vou compartilhar. Deixa eu pegar aqui. O PDP. Opa. Ó. Oh, meu Deus, chatice. Entrou aí para vocês, ó, no chat. Vocês podem clicar e fazer uma cópia. Abriu? Abriu sim. Aí Isso, é abriu. para preencher? Vai abrir. Então vamos lá, vamos ver ele, vamos ver junto. Tá. Vou apresentar aqui. PDP. Cadê? Eu deixei um aberto aqui. Chamamento, turma, é o quê? Segunda? Ah, tá. Ó. É uma outra coisa que eles falaram que ia fazer uma mudança, né? E eu mesmo que acabei tirando aqui, ó. Então vamos lá. Tá aparecendo para vocês, né? Tá. Então vamos aqui, ó. Então esse que é o documento que a gente vai preencher, né? Então, o documento do Plano de Desenvolvimento Profissional, temática 1, referência docente 7, né? Então, como é que vocês vão preencher? O nome, a modalidade, né, que de vocês é docentes, o componente curricular de atuação, ali, geografia, o chamamento turma, pode colocar segundo ano de formação, tá? Que ele estava assim, segundo chamamento, mas já tiraram também. Tá, segundo ano, né? Segundo ano de formação. Isso, né? Então, o encontro de diagnóstico. Foi muito. Aí. Encontro de diagnóstico. Já é para editar, já? Abriu? Já é para editar, já? Não, não precisa agora. Vamos, tá. depois vocês fazem. Vamos conversar sobre ele, que é bem tranquilo. Ó. Referência docente 7. Participar das ações desenvolvidas no cotidiano da escola, a fim de integrar-se ativamente na comunidade escolar e nas instituições, nas instâncias colegiadas, de modo a colaborar para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Aqui a gente vai fazer essa autoavaliação, né? Em relação ao grau de conhecimento sobre o que são as instâncias colegiadas e o papel destas no contexto escolar, registre sua resposta. Aí vai aparecer assim, ó, sempre fechadinhas as respostas, tá? Então, em relação ao conhecimento das instâncias e o papel delas, o que elas fazem? Você tem muito conhecimento? Tem pouco? Não tem nenhum? Né? Esse que é o nosso diagnóstico. Indique quais são as instâncias colegiadas do seu contexto de atuação. Conselho escolar, grêmio estudantil, APMF, conselho de classe ou outra, né? Você sabe qual é a função de cada uma dessas instâncias? Conhece os membros? Aí vai ter sempre aqui, ó,
Sim, conheço, né? Conheço e participo. Não conheço, certo? Vocês querem preencher já? Eu já preenchi essa parte. Tá, tranquilo, né, William? Então vamos lá, gente. Nas expectativas. Lembra que eu falei que a gente vai ter duas opções? Ah, Então aqui estão elas, para essa referência, né? Tema 1, conselho de classe. Tema 2, Grêmio Estudantil. deixa, Então, deixa eu te perguntar. tá, Aqui fala. nesse tema 1, planejamento, eu não mudo nada. No Não mudo nada, deixo do jeito que tá. Deixa do Prática. jeito... Isso, deixa do jeito que tá, porque essa é a expectativa, né? Ah, Então, tá. assim, você vai escolher ou um ou dois. O 2. Então, se você escolher o tema 1, ó, conselho de classe. Espera-se que o docente desenvolva uma ação a partir da análise dos documentos do conselho de classe para a melhoria da aprendizagem do estudante, né? Então, pensando no conselho de classe, que ação eu posso propor para a melhoria da aprendizagem? Já no tema 2, é o Grêmio. Espera-se que o docente desenvolva uma ação juntamente com o Grêmio Estudantil, de modo a colaborar para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, assim, não é para fugir, né? Outro tema. Ou é conselho de classe, ou é Grêmio Estudantil. Está bem fechadinho. Professora, Pode falar. tem que fazer agora o conselho de classe ou o Grêmio, é isso? Essa Ou diferença. Grêmio. Isso, tá? Então vamos olhar tudo e depois a gente vai para o nosso pré-planejamento. Vamos ver como é que funciona, né? Planejamento, então. Pontua o que é a instância colegiada e sua importância. Indica um documento produzido pelo conselho, indica o público, indica o objetivo da aprendizagem, né? Esse aqui, gente, foi até um pouquinho polêmico ali, mas deixa eu explicar assim, ó. Relaciona o documento selecionado com o planejamento da atividade ou aula do RCO, mais aulas, visando a melhoria do aprendizado de uma turma. Aí já teve a pergunta, ué, mas o RCO junto com, né? Na verdade, assim, pode ser e pode ser do seu planejamento, né? Lembra lá que a gente consegue alterar o planejamento dentro das aulas? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou explicar, por exemplo, eu vou escolher conselho de classe, que é o que eu mais sei porque eu participo, né? Uhum. Vou fazer sobre o conselho de classe. Eu vou ter que gravar uma aula explicando para os alunos o que é conselho de classe? Pode ser, só que ela tem que ter objetivo, tem que ser uma atividade, Não, né? mas eu não tenho que Mas gravar. não é uma aula inteira, lembra? É 15 minutos, nesse caso é 15 minutos mesmo, Mas não né? é gravar o conselho de classe? Não, você vai gravar uma atividade baseado num documento do conselho de classe. O que que você pode fazer para melhorar essa aprendizagem? Você pode usar ou documentos de conselho do ano passado ou um documento desse conselho nosso do primeiro trimestre. Fala, ó, baseado nisso aqui, o que que eu imagino que possa melhorar, né, a aprendizagem dos alunos? E se for o Grêmio, aí ali do ladinho, ó, pontua o que é a instância colegiada e a importância, indica uma ação a ser desenvolvida junto com o Grêmio, relaciona essa ação com atividade ou planejamento ou aula do RCO, ou, tá, gente? Então não precisa necessariamente ter a aula do RCO lá, né? Lembra que no nosso anterior era obrigatório, né? Então esse aqui é ou é do seu planejamento ou é do RCO. Indica o público, turma que vai trabalhar, indica o objetivo, descreve o passo a passo, né? Mas isso aqui é para a semana que vem. A gente está mais adiantando para vocês terem as ideias, né? E a prática? Explica aos estudantes sobre o conselho de classe e o documento produzido por essa instância que será utilizado no desenvolvimento da aula. Informa os objetivos da ação e o detalhamento destas. A aula ou atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento. Como a gente tem a reunião, né, e são 50 professores, aí uma pessoa até questionou, falou assim, eu posso fazer em cima, seria possível, né, fazer em cima daquela história que ninguém nunca faz, que seria o aluno poder participar do conselho, né?
será que o aluno participando do conselho, então ela disse que seria possível? Ele falou, a prática você que vê o que você vai fazer, né? O planejamento. Se você quiser pensar o que de fato está atrapalhando o desenvolvimento desses alunos, se algum professor se houve assim a citação da mesma situação por vários professores, né? Como é que a gente poderia trabalhar isso? E do outro lado ali, sobre o Grêmio, explica aos estudantes sobre o Grêmio e a ação a ser desenvolvida, informa os objetivos da ação e o detalhamento. A ação desenvolvida corresponde à descrição do passo a passo no planejamento, né? Então é isso que vai ser o planejamento e a prática. Mas lembra que eu falei para vocês que hoje é o pré, né? É o pré-planejamento. Então ali, gente, continuando no documento. Considerando a referência docente 7, qual instância colegiada escolhe para desenvolver a sua implementação, né? Que são os dois casos lá, o Grêmio ou o Conselho. Considerando as expectativas e os critérios, bem como a instância colegiada selecionada, o tema no qual pretendo fazer a minha implementação é 1 ou 2, né? A partir das expectativas do tema e dos critérios apresentados, quais são as potencialidades e fragilidades identificadas em relação a esse tema? Olha aqui, Érica, muito do que você estava falando, né? Uhum. Porque ó, ele está perguntando, né? Quais são as potencialidades e quais são as fragilidades. A questão do tempo é uma baita fragilidade, né? 4. A partir da instância colegiada selecionada, da expectativa e dos critérios para esse tema, como pretende se preparar para esta implementação? Então, assim, vou ler, vou estudar, vou atrás do que vou pegar os documentos, né? Vou pegar os documentos do conselho passado, como é que você vai fazer? 5. Em qual turma ou grupo de estudantes fará a implementação? Né? Então, essa aqui é a parte que vocês vão fazer hoje, tá? Posso mudar depois? Pode. Ele é o documento de vocês, né? Se ao longo da semana vocês falarem assim, vou mudar, pensei em outra coisa, e pode vir aqui trocar, não tem importância, né? Até o final a gente vai mexendo. Aí só para vocês olharem aqui depois, ó, depois a gente vai ter o encontro de planejamento, que esse é para semana que vem, que tem bastante coisinha para preencher, né? E mais para frente a observação e o feedback. Deixa eu te perguntar. Hoje a gente preenche só essa primeira parte. Só essa parte do pré-planejamento. Que Mas você para vocês leu verem. aqui. Vocês viram que é um documento. Vocês viram que é um documento grande? Aham, por isso Coloca que eu no tô Class para nós, por preocupada. favor. Hã? Coloca no Class, por favor, esse documento. Coloco o link, né? Mas aí vocês já fizeram uma cópia, também vai ficar no Drive, mas eu coloco sim, tá? Mas vocês viram que ele é bastante coisinha. Então, esse encontro nosso hoje é o pré-planejamento. São 5, né? 5 questões, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou dar para vocês 20 minutinhos, tá? É só essa primeira parte, né? Só essa primeira parte. Só Aí no pensar próximo encontro a gente vai fazer essa outra, isso? no próximo é o planejamento. Aí depois é a gravação. Isso, aí tem aquela semana que vocês ficam para a gravação e depois a gente vai ter a socialização. Tá, então a gravação só vai acontecer semana que vem. Só vai acontecer na semana que vem a gente vai fazer o planejamento. Aí vocês podem começar ela na semana que vem, né? Que aí, Ou na outra ainda. Isso, como o nosso encontro é segunda, aí vocês têm o resto da semana e a outra, né? Tá. Então eu vou dar 20 minutinhos. Você pode colocar no Classic, daí eu vou acessar pelo meu tablet aqui, daí eu não Tá. tô... Aí já faz lá. Deixa eu colocar aqui.
Viu? Qual que é o critério? Oi? Qual que é o critério? Aqui, ó, deixa eu entrar aqui. Porque é a partir da expectativa do tema. O tema é conselho de classe. E os critérios? Aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Opa. Nossa, que horror, gente. Pediu para solicitar acesso. Hã? Você não tá com e-mail @escola, então? Tô sim. Ué? Eu vou entrar na reunião aqui pelo tablet, peraí. Tá. Ah, vi. Os Ó. critérios. Tá, tá. Tema 1, isso. Tava Tema 1 escondidinho tema ali. 2. É o que tá coloridinho ali. É, eu não tinha visto porque tava Tá na página anterior. Né? É que o critério ficou na página anterior, né? Então, mas são esses dois aqui, os coloridinhos aqui. Nossa. Puder mandar no chat. Mando. Depois que eu abrir o arquivo aqui, eu já posso editar direto ou eu tenho que fazer alguma cópia? Você já fez uma cópia, né? Para você. Ele pede para fazer uma cópia. Você faz a cópia e pode editar. Tá. Então já tá certo. Uhum. Porque ele vai lá pro Drive, aí toda vez que você abrir. Nossa. Professora, mas então assim, para entender, Uhum. tenho que selecionar uma turma. Por exemplo, vou fazer com o Grêmio Estudantil. Vou falar Tá. lá sobre questão do meio ambiente. Tá, o que eu Sim. tenho que fazer uma ação junto com o Grêmio e daí mostrar essa ação para os alunos? Isso está muito confuso. Você vai fazer. Vamos pensar assim, ó. Você vai fazer uma ação ambiental. Então pode ser. Vamos pegar um tema qualquer. Separação de resíduo, né? Na escola normalmente tem. A sua escola já faz? Não sei, acho que faz. Aquelas lixeiras coloridas, cada coisa no seu lugar, né? Então vamos Tem a pegar um coleta exemplo. seletiva. Uhum. Acho que tem lá, sim, não lembro. Você quer fazer uma ação ambiental. Você pode, por exemplo, fazer uma verificação se as pessoas sabem de fato colocar no lugar correto, destinar, né, no lugar correto. Você pode fazer isso com o Grêmio, né? Então fala assim, ó, gente, a gente vai fazer uma ação ambiental. Essa ação vai envolver o Grêmio. Então o Grêmio vai verificar, né? Um exemplo, vai verificar a destinação de resíduo sólido. A gente aprendeu de verdade? Onde que a gente aprendeu? Pode fazer uma pesquisa, né? Pode fazer essa pesquisa
envolvendo o Grêmio. Pode fazer, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, né? E aí você pode mostrar, fala, olha, então a gente fiz uma parceria com o Grêmio, né? Então a gente verificou essa questão da destinação do resíduo sólido. O Grêmio verificou que a gente não sabe ainda fazer essa separação correta. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma aula explicando o que é em cada lugar, por que tem essa separação, para onde vai cada coisa, né? Eu vou fazer essa semana, até eu já tinha, porque eu faço parte da equipe multidisciplinar, então, e tá tendo aquele apelo para a gente fazer autodeclaração, né? Até tá lá no vídeo, quando a gente abre o RCO. Essa semana eu estou fazendo com eles o questionário de autodeclaração. A gente distribuiu o punho, né? Aquele desenho do punho, para cada um colorir da cor da sua pele. Aqueles lápis, compramos aqueles lápis cor de pele. E aí, como eu não tenho aula nos 2 períodos, o Grêmio que está fazendo isso, né? Então, assim, peguei eles para me ajudar nesse negócio da autodeclaração. Então, você tem que pensar alguma ação que envolva o Grêmio e que ajude nos conteúdos. Ah, entendi. Tá? E no conselho de classe, daí seria a mesma coisa? Assim, Seria a envolveu... mesma coisa. O conselho, da ideia que o professor tinha dado lá, falando dos alunos, porque assim, o que ele levantou é que o conselho de classe é uma falha das escolas que os alunos nunca participam, né? E lá no documento o aluno pode participar, né? Mas é sempre uma polêmica, um problema, a gente sabe, né? E no conselho de classe, assim, o que se pede? Pegar documento do conselho, verificar, tem que ser no caso a ata da pedagoga, que acho que é mais completa, né? E verificar ali o que a gente observa de fato que prejudica o desenvolvimento do conteúdo para os alunos. É o barulho, é a questão, né? Faltou, por exemplo, tempo hábil para fazer as atividades. É aquela questão, eu já até pensei nisso, assim, esse negócio de obrigar a fazer metade da nota até tal dia, né? Isso ajuda ou está prejudicando os alunos? A gente não consegue desenvolver um conteúdo e já tem que dar uma atividade, né? É uma turma, pega de uma turma só, né? É uma turma que faz muita atividade prática ou é uma turma que desenvolve mais com atividade prática? E pensar nisso, né, em desenvolver alguma coisa dentro desse sentido. A Érica falou a questão mesmo de não ter o Grêmio, talvez fazer a escola que não tem Grêmio, talvez fazer uma aula explicando o que é o Grêmio, as instâncias, como é que eles poderiam participar, né? As ideias daí vai surgindo. Tá joia. Obrigado. Tá? Nada. Agora, pensando, talvez do Grêmio seja mais fácil, mas eu acabei fazendo do conselho de classe. Aí eu coloquei assim, ó, a partir das expectativas do tema e dos critérios, quais são as potencialidades e fragilidades. Eu coloquei desenvolver uma ação a partir da análise dos documentos do conselho de classe anterior, né? Uhum. Ou até pegar os pré-conselhos de agora. Eu posso fazer isso? Pode sim. Para a melhoria da aprendizagem dos estudantes e dos critérios apresentados. Sim. Eu coloquei isso, tá certo? Tá certo. Aí, você escolhe uma turma. Aí assim, eu explico, acho que primeiro para os alunos o que é uma instância ou não precisa? Quando você for fazer a prática, sim. Eu não posso fazer tipo um pré-conselho com os alunos da nossa disciplina, o que eles sabem mais, o que eles sabem menos. Pode, como se fosse um conselho de classe. Como é que é mesmo o nome disso que a gente faz lá no começo do ano, gente? Um diagnóstico? Pode. Porque eu posso começar a aula explicando que é um conselho de classe e falando que a gente vai fazer um conselho de classe professor e estudantes. E daí eu faço algumas perguntas, sabe, um documentinho, e eles têm que responder. Pode. E você pode, inclusive, já que eles, né, vão ter protagonismo nisso,
Você pode, inclusive, eles falarem para eles o que é mais interessante, de que forma é mais interessante aprender, o que eles gostaram mais. Pode, Uhum. né? Porque daí o conselho tem a vez deles também. Sim. É interessante. Então, tá pensando fazer isso, sabe? Fazer uma. Até pegar algum modelo aqui com a pedagoga, alguma coisa, do que é É, feito no pré-conselho com os alunos, só que daí dá uma adaptada para minha disciplina, né? isso. E eles colocarem o que, né? É uma ideia. É. Ai, William, me mando. Tá chorando? Acabou de mamar, daí tô segurando ela pra dormir um pouco. Isso. Tá frio aí, Senão a gente? mãe não consegue tomar banho. É. Tá frio aí? Nossa, demais, gente. Tá muito. Tô com o aquecedor ligado aqui porque tá muito frio. Ontem amanheceu muito frio, né? Hoje acho que deu uma melhoradinha. Ontem tava muito, nossa. Pelo amor de Deus. Ainda bem que era domingo. Acho que eu, acho que eu já preenchi já. É, Preencheu? é, deixa eu só ler para você ver. Tá. Eu coloquei assim, ó, a partir das expectativas do tema e dos critérios apresentados, quais são as potencialidades e fragilidades? Aí eu coloquei aqui, ó, desenvolver uma ação a partir da análise dos documentos conselho de classe anterior para a melhoria da aprendizagem dos estudantes e dos critérios apresentados. A partir dos registros, é possível criar estratégias específicas para grupos ou alunos com dificuldades, embora as reuniões nem sempre permitam debates aprofundados sobre cada estudante ou grupo. Tá bom? Bom, bom, isso mesmo. E É daí, verdade. é, Tempo a gente não tem mesmo, né? não. A Ontem. partir da, aí eu coloquei aqui, ó, a partir da instância colegiada selecionada, da expectativa e dos critérios, como pretende se preparar? Ó, vou procurar a ata do Conselho de Classe Final de 2024
Aí eu vou até colocar aqui, ou dos pré-conselhos, né, que a gente já fez, né? Sim, Pré-conselho, né? conselho. Pré-conselho de 2025, né? Sim. Fazer e fazer uma leitura e procurar as falhas de aprendizagem nos alunos dos nonos anos. Boa! Isso mesmo. Aí, tá vendo, gente? Vai nascendo. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Não, pelo menos eu acho que eu já tive também uma ideia, assim, né? Aham. De fazer um pré-conselho com eles, ué. Explicar para eles o que é conselho de classe e fazer Isso. E eu acho que você podia incluir, assim, uma visão dos alunos, o que para eles é interessante, né? Às vezes ele fala assim para você, olha, professora, eu gosto muito quando vocês dão, por exemplo, aula, vídeo, né? Ah, eu gosto quando você consegue, você explica ali, usa o RCO. Não, eu tenho mais facilidade quando, dá até para você fazer um gráfico, uma porcentagem disso, né? Ah, eu tenho mais facilidade quando você está explicando. Ó, eu tenho Ou mais eu facilidade. posso para depois, eu posso também criar depois de fazer, eu posso fazer ali com eles, usando o tablet, eles respondendo no tablet, que depois E, já num formulário que aí já sai para ser mais rápido, né? Para ter a praticidade. uhum, tá Mas acho certo. que eu vou fazer isso, sabe? Vou pesquisar, vou pesquisar sobre como é feito com os alunos o conselho, Sim. sabe? Aí E, pode. Pesquisa, vê algum conselho, algumas estratégias diferentes, até vou né? colocar aqui, ó. Vou procurar como é feito, né? Como é feito Isso. os conselhos de classe com os alunos e a ata, né? É. Conseguiu fazer, Will? Porque é feito também conselho de classe com os alunos, né? É. Então, Terminando. tá terminando? Tá. No documento é para fazer, Aham, né? É para ser feito. Eles podem até ter o representante que participa e tudo mais. É o que a gente estava falando ali, né? Você tem que aham, avaliar isso. Está sendo feito, não está? Será que isso tem prejudicado, né? aham. Será? É um negócio igual você falou ali, o problema, né, dessa questão do tempo no conselho também. O que fazer para cada aluno? Porque às vezes tem alguns, né? Tem um grupo que tem mais dificuldade, precisa de estratégia diferente. E o conselho muitas vezes é um lugar para reclamação só, né? A gente não É. consegue desenvolver um negócio. Tá, mas o que vai fazer agora efetivamente, né? Uhum. Na hora que você terminar, William, só dá um ok. Terminei. E não tem problema que daí minha aula não vai ser no utilizado RCO, porque eu não vou utilizar o RCO. Se eu for fazer alguns slides, eu vou fazer sobre o que é um conselho de classe, sabe? Uhum. Não tem problema, porque daí é o planejamento ou o RCO mais aulas. No Porque caso, porque você daí eu tem. explico o que é e eles fazem, quem sabe daí eles aprendam melhor. E eu É, também. e você tem autonomia para fazer planejamento, Aham, né? Então, fala, essa aula é o meu planejamento.
né? Então tá. Registra lá e tranquilo, Tá bom. né? Boa. E o William também pensou, mas você pensou com o Grêmio, né, William? Você Não, vou falou. fazer pelo Grêmio, eu acredito. Vou ter que ver uma atividade ali da. Eu vou pegar do RCO mesmo, que estiver pronto ali, uma aula, e vou ver o que eu consigo desenvolver com o Grêmio, sabe? Eu acho que não tem Isso. problema voltar no planejamento, né? Não tem. Lembra que, assim, o Grêmio é a questão da participação, né? Eles podem ajudar muita coisa. Então, não precisa ser, você pode até fazer seu próprio planejamento, pega alguma coisa aí que tá bombando agora, né? Pede ajuda, né? Eles podem fazer bastante coisa e aí você escolhe a turma, né? E mostra, ó, isso aqui é uma ação junto com o Grêmio, né? E escreve, descreve o que o Grêmio fez, onde te ajudou, né? Então vamos lá. Então a gente fez aqui a nossa autoavaliação, né? Então temos aqui já discutimos, né? Então aqui as nossas expectativas, os critérios, o planejamento, a prática e aí algumas possibilidades de implementação, né? Possibilidade 1, conselho de classe. Acessar a ata do conselho de classe final de 2024 de uma das suas turmas. Analisar as quantidades de estudantes reprovados no seu componente. Quais conteúdos não foram apropriados? Quais estudantes precisam de adaptações ou flexibilizações? Qual ação poderia ser realizada, por exemplo, para realizar a recomposição de aprendizagem? A partir dessa análise e observando o seu planejamento, como seria possível melhorar a aprendizagem da turma, né? Então aí a gente pensa em possibilidades, elas são inúmeras, né? É igual você pensou agora. Vou fazer um pré-conselho com eles, né? Vou desenvolver com eles o que a gente precisa fazer, o que de fato é analisado, né? Então, tranquilo, é bem isso mesmo que vocês estão pensando. E aí, tema 2, o Grêmio, né? Então, as expectativas, os critérios, o planejamento, a prática, algumas possibilidades para a implementação. Então, possibilidade 1, entrar em contato com o Grêmio Estudantil e verificar as ações em andamento, ou a iniciar e que poderiam ser vinculadas ao seu planejamento. Quais objetivos de aprendizagem poderiam ser vinculados à ação do Grêmio? Quais conteúdos podem ser relacionados? Quais temas transversais poderiam ser explorados? Como seria possível melhorar o engajamento e aprendizado dos meus estudantes? Né? Então, é o que você falou, William. Posso fazer um planejamento? Pode, né? O Grêmio, essa questão, todas as ações, na verdade, né? Social, ambiental, a atividade do Grêmio, ela é inúmera. Então, o protagonismo do Grêmio você pode usar em qualquer questão, né? Faz lá o seu planejamento, inclui no seu planejamento, ou pega do RCO Mais Aulas, né? Ah, não, agora essa temática é isso aqui, dá para pegar e incluir aqui tranquilamente a ação do Grêmio, a ajuda do Grêmio. Você tem estudantes das suas turmas que fazem parte do Grêmio? Ah, devo ter. Deve O ter. Grêmio, Por o quê? Grêmio não tá muito ativo não lá, sabe? Tem, mas Não? eles começaram agora, acho que faz umas 2, 3 semanas. Ah, tá. Ah, mas vai ser legal, porque já é uma atividade para eles, né? Talvez É, já fomenta. acho que tem que ter um professor responsável, né? Sim. Procurar o É, professor e procurar o Grêmio para ver. Na nossa reunião, inclusive a pessoa que estava fazendo, ela disse que são 12 diretorias que tem um Grêmio. Gente, é muita coisa, né? Falei, gente, não deve ter 12 participantes, que dirá 12 diretor. Todos os Tem escola que participantes. é bem organizado o Grêmio, mas outras já não são, né? É mais complicado. Eu acho assim que é meio tradicional, né? Em escola que já tem, que, que eles já têm muita evidência, muita parceria, em escola grande, talvez isso já seja uma realidade, né? Eu também eu trabalho numa escola que, assim, um ano tem, outro ano não tem, um ano ninguém né? Aí, de repente, um quer, o outro também quer, faz 2, 3 grupos, né? E assim. Então, assim, gente, deu para entender mais ou menos como é que vai ser
o desenvolvimento? Agora clareou um pouquinho, Sim. né? Embora não concorde muito com a ideia, não, de fazer isso, mas fazer o quê, Que né? Parte, né? mas assim, eu acredito, eu estava dando uma olhada nos próximos, assim, e eu acho que esse vai ser o que mais vai aproximar a gente da comunidade e do trabalho fora de sala de aula. Os demais vão voltar bem no que a gente. No nosso trabalho mesmo, né? Na nossa prática, tá? Então eu acho que Tá. como esse faz parte do nosso. Na verdade, assim, é aquilo que tá lá, né? É uma das nossas atribuições, né? Então vamos fazer esse e depois a gente vai ver o que vai Até aparecer. eu conversei com o professor que já fez isso daqui. Ele Ah, falou que o primeiro é o mais difícil, depois é fácil e é bem melhor do que os outros que a gente fazia, porque é só ir respondendo as perguntas e não tem aquela criação de planejamento e tal. É que a gente estava acostumado com outro modelo, né? sim. E esse é o que você falou, sai um pouquinho da nossa. A gente não tem pronto um RCO para seguir, né? A gente tem uma liberdade de fazer, mas é com algo que a gente não tem, não está acostumado, É. né? Faz parte, mas é igual a gente falou, é uma situação bem complicada essas das instâncias. Para participar, a gente precisa de um certo, assim, E precisa gostar, né? Uma coisa que eu particularmente não gosto, então. precisa. Uma coisa que até, né, foi falado, na hora que a Denise entrou, a questão, muitas vezes a pessoa é obrigada, né? Vai você lá e faz isso, É e isso que eu muitas, tô falando. né? No Muitas vezes a caso, pessoa no caso, para mim, eu vou fazer porque eu tô sendo praticamente obrigada, mas falar que eu gosto, fala assim, que eu né? pegaria isso para É, fazer no dia a eu não dia, não, pegaria. Não né? pegaria pelos problemas que a gente tem hoje em dia em escola, mas. Uhum. Porque Né? faz parte da atribuição, a gente vai É, fazer. Mas se é um uhum. negócio que, assim, né, fosse jogado, você faz? Não, não faço. É Né? isso mesmo, é. Então tem que ter o perfil, né? É o Tem. que ela falou, tem que ter o professor, tem que ter o perfil. É. Então a gente aqui realizou, né? Então definimos a instância, o tema, né? Fizemos aqui o nosso pré-planejamento, né? Falamos, conversamos bastante aqui. Essa parte do diagnóstico, ela é bem interessante, né? Deixa eu pegar aqui, se não vai abrir aqui. Essa parte do diagnóstico, ela é bem interessante, porque é, se fosse para a gente chegar e falar, tem que fazer uma atividade sobre instância colegiada, não ia sair, né? Porque, né? Nem sei exatamente do que a gente tá falando, né? Falando. Mas Uhum. esses dois que eles colocaram como temática é o que a gente mais vê mesmo, mais observa, mais participa, né? Então acredito que vai ser tranquilo. Aí eu vou colocar um videozinho aqui, ele não está disponível aqui, vou colocar aqui abrir no YouTube. Lembra no último nosso, antes do recesso, também teve esse problema, né? Aí agora vou compartilhar aqui com vocês. It's smarter to travel in groups.
Então vamos lá. É um videozinho sobre a importância da cooperação, né? Então é isso aí, gente. Vamos fazer o em Eu grupo. posso comentar o que eu pensei que eu estava vendo? Não sei se eu posso, está sendo gravado. Está sendo gravado. Eu pensei que os predadores eram a sede, mas nós, professores, não conseguimos nos organizar para se defender. Não. Olha, eu falar pra você, hoje em dia tá difícil a organização, hein? Menina, tá difícil. Porque, na verdade, é a estratégia, né? A divisão mesmo, né? De fazer. Mas o vídeo fala que trabalhar em grupo, né? É importante. É importante. É importante. Não tem como. Mas é na difícil. verdade, assim, pensar na escola, né? Na nossa realidade, lá na escola. Claro que a gente nunca vai conseguir o apoio, a ajuda. Tem alguns que fazem questão de atrapalhar. A gente sabe, né? Tem professor que olha para tua cara e fala, não vou te ajudar. Então, eu até comentei, né, com vocês na outra reunião, que o Valdeir, que fazia parte aqui com a gente, ele comentou, né, que ao fazer lá o trabalho do SAEB, gente, ele disse que a professora de português não gostou, que ele fez uma atividade para usar a língua portuguesa, porque ela é a professora de português, não ele, então ela não gostou. Olha que loucura, né? Então, assim, vai muito da personalidade também, né? Mas a gente sabe onde a gente está trabalhando, a gente sabe com quem a gente pode contar. É bem isso. Né? A gente sabe, vou falar com aquela pedagoga não, porque ela não vai me ajudar. Vou falar com aquela outra do outro período. Senão, vou falar com o professor X, né? Porque o professor Y não vai ajudar. Eu sei que ele não vai ajudar, né? Vou fazer em tal sala, porque a outra sala tem aquele aluno que já não vai com a minha cara e que, né? Porque a gente tem mas a gente tem que pensar em tudo isso. Porque que nem eu vou fazer um planejamento pensando em fazer um conselho. Tem que ser numa turma que vai falar a verdade, que não fique, né? Sim, é o que a gente falou, as possibilidades e as fragilidades, né? Mas alguma coisa vai sair. Ai, gente. Então, assim, se vocês precisarem ao longo da semana, a gente vai conversando, entra, se quiser. Acho que no WhatsApp é mais prático, né? Então, se vocês quiserem, né, perguntar, falar alguma coisa, ver alguma coisa que vocês querem dar ou querem ajuda, a gente vai conversando, tá? Tá bom. Tá? Então, uma boa semana para vocês. Essa semana também o pré-planejamento está feito, né? Só pensar aí algumas coisinhas. Semana que vem a gente já começa o planejamento. Tá bom. Tá bom? Beleza. Tá, beleza. Tá bom. Então, Tchau. beijo. Tchau. Tchau. Tchau.